Oi, meus amores! Gente, resolvi fazer um vídeo diferente, mas sem falar especificamente de um procedimento só. Vou passar o roteiro do dia pra vocês, com várias dicas, tá? Com tudo que a gente viu aqui hoje. Então, que sirva de aprendizado, que sirva de dica, que sirva de lição. Porque quando a gente fala, vocês não acreditam, mas vamos lá. Vamos começar pelo seguinte ponto que eu acho muito importante. Eu acho importante os clientes entenderem que quando você chega aqui querendo concretizar um objetivo, seja ele emagrecer, perder medidas, seja ele preencher o rosto, seja ele microvaso, seja ele estria, seja ele cicatrizes, qualquer coisa, existe abdicação dentro desse processo. Então, você tem que abdicar de sol, você tem que abdicar de alguns alimentos, você tem que abdicar, às vezes, de algum tecido de roupa, enfim, tudo tem uma abdicação, tá? E eu sempre falo que ou a gente abdica para qualquer coisa, gente. Para abrir uma empresa, você vai ter que abdicar de viajar, de sair, de estar em festa, para focar na sua empresa. Eu sempre falo isso na parte de curso. E a mesma coisa com os protocolos. Você vai ter que abdicar de alguma coisa para se chegar até o final do protocolo. E você interferir, né? Parar no meio do caminho para fazer uma outra coisa para depois voltar, você pode ou interromper, o que seria seria ótimo se só interrompesse, ou você pode piorar o procedimento. Tivemos 2 casos hoje aqui de piora do procedimento por interrupção, tá? Uma foi por interrupção, outra foi por exposição solar. Então, assim, abdica um pouquinho, termina o procedimento, depois você vai fazer o que você quer. Ou se organiza para fazer o que você quer e depois você começar o procedimento, tá? Então, vamos lá. O primeiro foi microvasos. Uma paciente que estava indo com uma evolução muito boa de microvasos. Que, na verdade, assim, a interrupção não foi nem por questão dela, tá? Foi processos pessoais e de trabalho. E aí ela parou o procedimento ano passado e só voltou hoje. Só que o que acontece? Novamente, nesse processo não foi culpa dela. Infelizmente, ela teve que se afastar realmente. Até porque ela não é daqui da cidade, então não é tão fácil ela ficar vindo para fazer. Quando a gente trabalha com microvasos, a intenção da gente é colabar, tá, as paredes do vaso, do microvaso, para que não corra corrente sanguínea mais, não corra sangue. E o que acontece? Quando a cada aplicação que a gente faz, ele vai tentando diminuir a largura do vaso até fazer o colabamento. E cada vez mais que a gente faz isso, menos fluxo sanguíneo passa, tá? Só que a gente precisa novamente de um intervalo entre uma sessão e outra para realmente fazer a inflamação necessária para que exista esse colabamento. Se você interrompe por 2, 3, 4 meses, 5, sei lá, em diante, o processo do microvaso, o que é que vai acontecer? A gente não vai ter chegado no final do processo, que é o colabamento. A parede do vaso vai ter ainda uma abertura e vai ter um fluxo sanguíneo, tá? Por que é que a gente pede para não malhar com 48 horas? Para evitar o aumento desse fluxo sanguíneo, a gente conseguir um resultado legal, porque a substância vai ficar ali como se fosse estática ali naquele vaso, fazendo o processo para fazer o colabamento. Por isso que não pode fazer atividade física durante esse período de 48 horas. Porque senão não adianta, a gente vai aumentar a circulação e vai passar pelo microvaso do mesmo jeito. Se você interrompe o tratamento no meio do percurso, não vai ter colabamento de parede. Ou seja, o sangue vai continuar passando nesse meiozinho aqui, tá? Por mais que seja pouco, o sangue vai continuar passando. Ou seja, se tem uma passagem, o corpo ele vai cada vez mais pedir para passar sangue. Ou seja, tem um buraquinho aqui. Hoje eu vou passar 2 litros. Ontem passou 2 litros. Hoje eu vou tentar passar 3. Amanhã eu vou tentar passar 4. Porque o corpo é isso. Ele pede de você cada vez mais para ver até onde você vai, né? É assim que acontece o infarto. Até a hora que a pessoa infarta. É assim que acontece o AVC. Até a hora que a pessoa tem o AVC.
tem o derrame. É exatamente isso. Tem a sobrecarga de órgãos. É exatamente da mesma forma. É cada vez mais o corpo cobrando aquilo da gente para ver até onde o nosso corpo vai aturar, vai aguentar aquele pique. Microvasos não é diferente. E aí o que acontece? Com isso, com esse fluxo de sangue cada vez mais aumentando e não existindo o colabamento, ele vai cobrar mais sangue e vai existir mais passagem, tá? Só que o que acontece? As paredes dos vasos já diminuíram, porque você estava nesse processo de diminuição para fazer o colabamento. E por mais que ele tente passar sangue, ele não vai conseguir passar, vai chegar um momento que ele não vai conseguir passar a quantidade de fluxo sanguíneo que ele queria, tá? E aí o que vai acontecer? O microvaso vai abrir mais microvasos para que ele consiga passar aquele fluxo. Ou seja, interromper o microvaso no meio do caminho é burrice, tá? Porque você só multiplica os microvasos. Porque o corpo vai pedir para aquele microvaso para passar um valor sanguíneo, um fluxo que ele não vai ter. E é assim que surge o microvasos. É assim que dá-se início, né, aos microvasos telangiectasias. Gente, eu falei 6 minutos, isso não tô nem acreditando. Falo demais. Enfim, por isso que a gente fala de abdicar praia, abdicar de algumas coisas no início para poder, então, fazer o tratamento de microvasos. Então, interromper microvasos é burrice, porque você só vai piorar a situação. E a gente teve um caso desse, mas infelizmente não foi culpa da cliente. A outra informação rápida que eu falei ontem, o IGTV vai acabar. Eu não sei o que vai acontecer com nossos vídeos informativos. Recebi anúncio ontem no Instagram. Segundo eles, vai continuar o IGTV, mas não vai ter IGTV, então não sei o que vai acontecer para eu passar informações para vocês. Qualquer coisa a gente corre lá para outra rede social. Com relação às estrias, eu atendi uma cliente hoje maravilhosa, que ela já tinha feito o pagamento dela de estrias desde janeiro, porém estava esperando o momento mais folgado dela para vir fazer. E ela já estava ciente desde janeiro que não pode pegar sol, de hipótese nenhuma, desde o dia que ela fez o pagamento. E aí hoje ela chegou com a bendita ideia de fazer aula de natação. E não pode, gente. Não pode por causa do cloro. Não pode. É a mesma coisa. E aí eu falei com ela, se você nunca inventou aula de natação, tu vai inventar aula de natação agora, na hora de fazer estria. Enfim, em resumo, consegui convencer ela a não fazer. Quando a gente estava no processo já de fazer estria do tratamento, ela me solta que, deixa eu te falar, mês que vem já tô com a pousada paga. Eu fiz, oi querida, me conta isso direito. Aí ela eu fiz, mas não pode, eu te falei que não pode. Mas eu não vou tomar sol não. Eu fiz, mas tu vai pra uma pousada, tu não vai tomar sol. Eu vou vestir maiô e vou botar uma saída de praia. Ela vai assistir meu IGTV, ela vai ver. Tá aqui gravado. Eu fiz, não pode, gente, não pode, não adianta. Não adianta dizer que vai de roupa, não adianta dizer que vai botar a toalha em cima do local. Não adianta dizer que vai de boné, que vai de burca. Não pode, gente. O que queima só não é exposição solar. O que queima também é o calor, tá? É aquela sensação de queimação, de calor que a gente está sentindo por causa da alta temperatura, tá? O cloro também não pode, gente. Então, assim, por mais que a gente queira, tá? Achar que se tem-se um jeitinho brasileiro para tudo, para você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, não tem. E pode piorar a situação, tá? Eu vou deixar, inclusive, aqui, se eu achar a foto, de um antes e depois de exposição solar, tá? Para vocês verem, não se arriscarem, porque fica feio, fica muito pior do que estava no início. Então, tanto interromper quanto você ter exposição solar, a gente sabe quando você vai ter exposição solar. A gente vê aqui através da avaliação, a gente conhece por experiência quando teve exposição solar. Então, eu deixei ela avisada. Olha, você está avisada. Quer ir? Vá. Se voltar pior, a culpa não é minha. E aí, a gente tá com as fotos aqui, tá com o vídeo, tudo certinho. Vou puxar a orelha dela. Inclusive, falei, vá, tome seu sol. Que é bom que eu tenho aqui um antes e depois de exposição solar. Pra mostrar para minhas clientes, elas ficarem com medo de tomar sol. Né, meu amor? Outra coisa que eu ia falar pra vocês, mas o tempo acabou, então eu vou fazer um outro vídeo. Beijo!